A segunda temporada do 3x4 começou. Siga a gente no YouTube, Spotify e liga a câmera porque você merece ver a gente e nos ouvir. Recebemos no primeiro episódio da segunda temporada essa médica especialista na área de ginecologista e obstetrícia, faz 20 anos de atuação este ano e trouxe muitas vidas ao mundo nesses 11 anos nessa carreira. Há mais de 8 anos mudou a sua rota, tendo se especializado em cirurgias ginecológicas, terapia de reposição hormonal e feito 2 pós-graduação em sexologia e sexualidade humana. Então é disso que a gente vai falar hoje, tá, gente? Que dia que é hoje? Quem que a gente vai enquadrar, hein? Hoje tem 3x4. Porra, sério? 3x4, bebê. Segunda-feira, dia oficial do podcast Somos 3x4. Já assistiu 3x4 hoje? Seu olhar sempre foi em ajudar. Na obstetrícia, acompanhava as mulheres durante 9 meses em um dos períodos mais lindos da vida. E agora, traz pra gente consciência, libertação, para que possamos falar abertamente sobre sexo e menopausa. E que a gente possa gozar desse período, que também é uma delícia. Com vocês, doutora Camila! Muito obrigada, meninas, pelo convite. Realmente é um prazer, uma honra estar aqui com vocês falando sobre esses assuntos que eu gosto muito de trazer nas minhas redes sociais, nas palestras, nos eventos que eu sou convidada a participar. E tenho certeza que vai ser um papo muito proveitoso e, acima de tudo, muito prazeroso. E a gente espera. Adoro. Isso aí. Antes da gente permear o nosso o assunto que vai ser sexo e menopausa, a gente queria saber assim, durante a tua carreira, tem um assunto comum, um relato comum das tuas pacientes, uma queixa com relação a sexo ou a menopausa, ou os dois juntos, que tem uma fase da nossa vida que isso acaba indo de encontro? Posso dizer que não só em relação ao climatério e menopausa, mas em todas as fases da vida, as mulheres têm uma queixa muito significativa, que até foi esse motivo que me levou a concluir aí as 2 pós-graduações em sexualidade humana, que é: eu não tenho desejo. O que fazer para chegar ao orgasmo? Quando eu comecei a receber muitas dúvidas relacionadas a isso, eu falei: eu posso e eu preciso ajudar essas mulheres de formas diferentes. E foi aí que eu resolvi não ter vergonha de falar sobre esses assuntos, porque a gente sabe que são assuntos ainda rodeados de tabus, preconceitos e limitações, onde muitas vezes as pessoas, elas até praticam, mas elas não querem conversar sobre o assunto, até mesmo nas rodas entre as amigas, né? E quando a gente começa a tratar esse assunto com mais naturalidade, mostrando que faz parte da nossa vida, inclusive é um dos indicadores da nossa qualidade de vida, corresponde aí estar com a questão sobre a sexualidade bem resolvida. Essa dor que você falou, a idade da mulher, tem uma idade específica que começa esses relatos de não sinto prazer, não tenho desejo, ou a juventude tem bastante desejo? Em todas as idades, eu posso dizer que realmente depende muito de cada fase. Porque se a gente conversar com mulheres jovens hoje, que seja ali até a faixa etária de 20, 25 anos, muitas delas têm dúvidas em relação ao conhecimento, em relação ao corpo. O que fazer para chegar ao orgasmo? Como estimular o corpo? Será que meu parceiro não está fazendo da forma adequada para que eu tenha prazer? Será que eu não estou conhecendo o meu corpo? Será que eu tenho algum problema em relação a isso? Depois a gente vê uma outra faixa etária onde as mulheres elas começam a se dedicar muito mais para cuidar da casa, dos filhos pequenos, colocam outras prioridades. E depois dos 35, 40 anos, que já começa a ter um desequilíbrio hormonal, já está relacionado a isso também. Então, são fases distintas, com queixas distintas, em momentos distintos da vida. A questão é sempre a mesma coisa, né? O libido, você usou uma frase que eu achei muito legal, né? Que o libido é a nossa energia vital. Isso. Né? E então, a gente está muito ligado a isso. E eu trago para mim um pouco isso. A fase que eu mais tive dificuldade com o meu libido foi no meu começo da minha vida sexual. Porque eu não conseguia, eu fui criada com muito tabu em relação a isso, e aí eu não conseguia achar que eu podia gostar, que aquilo podia ser bom e que
que aquilo fazia parte da minha vida. Então, eu não tinha libido. E eu tinha, assim, super nova, 20 anos, Hormônios no auge, a mil. hormônios a mil. E eu lembro de conversar com a minha médica e falar, doutora, mas será que eu tenho algum problema? E ela falou pra mim, não, Thaís, você não tem nenhum problema, os teus hormônios estão todos ótimos e você não tem nenhum desequilíbrio. E aí o desequilíbrio estava na minha cabeça. Então, pra mim, o trabalho mental foi o mais importante. A minha melhor fase de libido foi na gravidez. Na minha também. Gente, que maravilhoso. Bom pro meu marido, eu acho, né? Pra você também, Também, né? E eu não sei se a gente tá com mais hormônio ali, sei lá, se é o hormônio do meu filho, foi eu fiquei... na gravidez, foi muito principalmente bom. a gravidez dos Teve meninos. 3, né, amiga? Então, a da Catarina, a última, eu não senti uma diferença de libido tão grande, mas a do Henrico e do Teodoro, eu tinha muito mais libido que o meu normal. Você acha que a maturidade traz isso que você comentou, né? Esse conhecimento do corpo, né? Quando a gente é jovem, é isso que você falou, a gente não conhece o corpo, não sabe como reportar isso pro parceiro, e ao longo do tempo a gente já começa a sinalizar, né? Já começa a se conhecer e conseguir sinalizar o parceiro para que isso aconteça. E quando a gente identifica isso através das pesquisas, 55% das mulheres nunca tiveram orgasmo durante a penetração. 30% das mulheres nunca tiveram orgasmo, isso ao longo da vida. Então, trazendo, Mas, né, doutora, mais como é que ela sabe Que eu nunca tive. Então, exatamente, porque assim... Então, mas, Amiga, quando você não teve, você não sabe se você... Você só sabe que você teve depois que você teve. Antes de ter, você não sabe que aquilo é um orgasmo. Mas é isso que a gente responde pra todas as pessoas. Mas, amiga, onde é que você vai ver? Não tem nada que eu nem sabe que ficou assim. Mas, doutora, o Mas você tá orgasmo... assistindo, você não tá sentindo o negócio. a doutora vai responder pra gente como é que é. Como é que Se a a mulher pessoa sente? tem dúvida se ela teve, é porque ela não teve. Então isso fica muito claro pra gente que trabalha com a sexualidade humana. Porque a sensação que causa no corpo é indescritível, né? Então você pode ter a tua sensação de orgasmo, eu ter a minha e vocês a de vocês. Então, tem algumas mulheres que falam que é uma sensação de tremor, outras de relaxamento, uma sensação de contração intensa ali da musculatura do assoalho pélvico e gera... Cada mulher reflete ali de uma forma. Então, se ela tem dúvida, é porque ela não teve. Quando a gente vai falar sobre questão de estímulo, e isso tudo eu acho que é muito importante a gente falar agora, que para a mulher ter desejo, é importante estimular o cérebro. Para a mulher ter orgasmo, é importante estimular o clitóris. Quando a gente começa a aceitar, a vivenciar e a entender essas diferenças, a gente já tem uma outra clareza. Então, para que eu tenha desejo, para que eu tenha libido, o que eu vou fazer? Estimular o meu cérebro. Como que eu vou estimular o meu cérebro? A partir do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu sinto cheiro, do que eu sinto gosto, do que eu sinto e do que eu me permito sentir na pele. Nós temos no nosso corpo muitas zonas ou áreas erógenas, que são áreas que têm uma sensibilidade maior. E como que eu vou descobrir? Me permitindo ser tocada, doutora, estimulando o meu corpo. E cada mulher é um lugar ou assim você pode dar umas dicas assim pra gente? Aqui, ali, é lá. Dá um toque. E só para eu concluir a questão do orgasmo, ou seja, então eu preciso estimular o desejo estimulando o meu cérebro e eu preciso estimular o meu clitóris para que eu tenha o orgasmo. Quando a gente entende que nós temos um órgão que a única função, a função exclusiva dele é proporcionar o prazer e que de alguma forma a gente precisa estimular, o orgasmo vai acontecer. E aí que entra a questão dos tabus, dos preconceitos, das limitações de senta com a perna fechada, não pode se tocar, é suja, é proibido, é pecado, ninguém vai querer casar com você. Se você se tocar, tiver relação antes do casamento, né? Então a gente cresce com todas essas questões. E não tô julgando, cada um tem a sua cultura, seus hábitos, suas religiões e tá tudo ok. Só que isso sim, de alguma forma, ele vai limitando e bloqueando aquilo que a gente coloca como correto, né? E muitas vezes, quando a gente tem esse processo severo de bloqueio, de limitação e de tentativas de evitar que alguma coisa aconteça, porque qual que é o maior grande medo das famílias? Que as meninas engravidam na adolescência. Uhum. E aí, quando ela se permite, né, então vou casar, tá tudo ok. Aquilo ali, no inconsciente dela, ela ainda tá tratando aquilo ali como proibido, como errado, e ela não se permite, não tem como fazer uma mudança clara de tipo, até noite passada eu não podia e agora eu posso. Agora eu vou me permitir, agora eu vou me tocar. Coisas que não aconteceram. Enraizado na cabeça. Já está enraizado. Então muitas mulheres continuam com essa dificuldade.
E aí, muitas vezes, durante o contato íntimo ali com o parceiro também não tem essa ideia de que precisa estimular de alguma forma o clitóris, de que ele pode, através de um toque, de um estímulo, de uma massagem, de uma penetração diferente, estimular o clitóris. Por quê? Eu gosto de falar isso também, porque para os homens terem orgasmo, de alguma forma precisa estimular o pênis, seja através do oral, do toque, da massagem, e nós mulheres também. Então nós precisamos estimular o nosso clitóris. Tem um livro super interessante chamado As Mulheres Primeiro, que o escritor, ele tinha dificuldade porque ele tinha ejaculação muito precoce, e ele ficava infeliz porque ele não conseguia proporcionar prazer para as mulheres. Então, com técnicas de estímulo oral e também ali com o manual, ele conseguiu desenvolver facilidades para que as mulheres cheguem ao orgasmo. E ele descreve isso ali no livro. Então, é super interessante, porque o homem começa a ter essa percepção de que estimular diferente, entender como que funciona a anatomia da mulher também é importante. Porque, detalhe, a grande maioria das mulheres nunca se viram, nunca se tocaram, nunca se olharam. Então eu gosto de falar nas minhas palestras, pegue um espelhinho, se olhe, veja a sua vulva. E lá no consultório, quando eu estou fazendo exame ginecológico, o paciente está em posição ginecológica e eu sempre faço o exame pedindo para que ela acompanhe e eu mostro, deixo ali um espelhinho. A maioria absoluta das mulheres falam: doutora, nunca vi minha vagina assim, nunca vi minha vulva assim. E são mulheres de mais de 40 anos. Então você para analisar... Você consegue perceber esse comportamento nas meninas mais novas? Ou já é diferente? Percebo nas mais jovens também, com certeza. Porque aí tem muita questão da criação. Isso que eu ia falar. Você acha que ainda está ligada à criação? Você acha que nós, com a nossa idade, um pouco a mais, com essas filhas de 12 anos, mais ou menos 12, 13 anos, você percebe uma criação diferente? Ou você acha que essa criação continua sendo permeada por tabu e negações? Passando o que a gente... Depende muito do ambiente que ela está inserida, né? Então isso aí depende muito da família, depende muito da escola, depende da estrutura, depende muito das amigas, das redes sociais, o que é que elas estão assistindo, o que é que elas estão consumindo. E claro que tem uma questão muito relacionada ali até a personalidade. Então existem meninas que são mais calmas, mais tranquilas, tem meninas que já estão em busca ali de conhecer um pouco mais sobre a sexualidade. Mas eu acho que o ambiente é o que pode favorecer muito mais, porque se ela está inserida num ambiente que é acolhedor, que tem estrutura familiar, que os pais conversam, que ela tem uma boa educação em casa, uma boa educação na escola, isso vai refletir. Muitas vezes elas não têm a cultura, tanto é que a gente sabe hoje, estatisticamente comprovado, que as meninas que têm uma baixa renda são as meninas que engravidam muito de forma mais precoce, porque não tem educação, não tem a cultura ali, né, sobre até mesmo a questão da prevenção. E para elas é natural isso. Engravidar cedo, porque foi o ambiente que elas estavam inseridas. A minha impressão é que hoje a gente está se falando mais, né, de sexo, então acaba as crianças já acabam crescendo com uma cabeça mas diferente. Mas eu acho que nossa. assim, a minha percepção eu acredito que a gente vive numa bolha, né? Somos super privilegiadas pela quantidade de informação que temos, tudo isso. Mas o que eu percebo é que assim, a gente fala mais de sexo, dá mais liberdade para se falar sobre isso de uma forma com menos tabu dentro de casa, em rodas de conversa, tendo essa conversa que estamos tendo hoje, mas é menos sexualizado a infância. Eu acho que a infância, ela acontecia mais cedo, a sexualização, pela falta de informação. Antes, cedo? Porque a criança não tinha informação e ela ia buscar isso fora de casa. Então, as meninas... A gente está falando da gente. A gente mesmo. E os nossos filhos está dizendo que não vão ser assim. Eu acho que não. A percepção que eu tenho é que não. Que nós, como nós temos mais informação, a gente trata a sexualidade com mais naturalidade. E isso tira o tabu. Mas a sexualização, ela acontece hoje com certeza muito mais frequente. Porque na nossa época não tinha TikTok, Instagram, todas essas redes sociais, comunicação. Hoje, por exemplo, se os pais não ficarem de olho, um menino de 12 anos, 10 anos, ele pode ter acesso à pornografia total no celular. Mas assim, e antigamente não existia. Não acho tinha que é celular. diferente. Eu acho que hoje é muito mais diferente. fácil. Antigamente, os rapazes podem falar isso. Vinha uma
Playboy por mês que eles deixavam escondido no colchão e ficavam olhando um mês a mesma foto. Hoje, Mesma mulher. ali, ó, Não, a cada 15 segundos tá passando um vídeo e uma foto diferente. Mas Então, você acha que o acesso- estímulo isso faz com que o estímulo seja maior? Tanto é que é comprovado, por isso que hoje as meninas estão menstruando de forma muito precoce por causa de todo esse estímulo. Claro que é uma somatória em relação ao estilo de vida, alimentação, mas esse processo que existe em relação à erotização, inclusive Entendi. em relação às roupas. Pornografia. Gente, Eu li as que roupas das pornografia meninas de 10 aumentou anos. drasticamente por causa da internet. É isso que você falou, a Playboy É. vivia mês a mês, hoje é segundo a segundo. Segunda a E é segundo. várias, assim, Então né, é muito mulheres. estimulado. E homens também, porque eu acho que também estimula a menina. E falando um Você pouquinho, vê. então, sobre pornografia, já que a gente já entrou nesse assunto, a pornografia o que ela traz? Vamos pensar em um casal. A pornografia é interessante para o casal? Os toys, como as pacientes veem isso, eu acho que tem uma visão muito diferente do que uma geração atrás lidava com isso. E como que a doutora vê isso, tanto pessoalmente como no consultório? Em relação à pornografia, existe todo um preconceito em relação a isso e até mesmo a questão do quanto que isso pode interferir na qualidade de vida das pessoas, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que consomem a pornografia de forma esporádica, mas tem outras que colocam aquilo ali como vício e que realmente atrapalha na dinâmica do dia a dia, do trabalho e tudo mais. E essas pessoas, elas precisam ali de tratamento, inclusive médico, para sair daquele ciclo que entra de pornografia. E tem um outro lado que às vezes você assistir uma cena mais picante, alguma coisa mais erotizada, ela pode de alguma forma te estimular. Então a gente precisa separar muito claro isso, né? Qual que é o processo, qual que é o consumo daquilo ali que está sendo induzido ou que está sendo assistido. E que é um pouco diferente, por exemplo, dos brinquedos. Hoje a gente sabe que os brinquedos, eles vieram para ajudar muitas vezes as mulheres nesse processo de autoconhecimento e de estímulo de clitóris. Inclusive, na época da pandemia, pesquisadores americanos colocaram ali algumas publicações incentivando os próprios ginecologistas a incentivarem as pacientes a utilizarem, porque é uma facilidade que a mulher tem para chegar ao orgasmo, é uma forma dela descobrir o corpo e, ao mesmo tempo, quando a mulher tem o orgasmo, existe um processo intenso de contração da musculatura do assoalho pélvico. Quando ela está excitada, em torno de 200 a 500 ml de sangue chegam à pelve, então, ou seja, vai ter uma hipernutrição ali, um aumento significativo da vasodilatação. E quando ela tem, então isso já faz com que melhore aquela musculatura. E quando ela tem um orgasmo, devido a esse processo intenso de contração da musculatura do assoalho pélvico, ela vai ter melhora ali da hidratação, evitando incontinência urinária, que é muito frequente. É um exercício. E fora todos os benefícios em relação à questão da produção dos hormônios, da liberação ali dos hormônios que podem trazer vários benefícios, melhora muito a conexão com o parceiro. E a gente sabe que ter orgasmo melhora o sono, induz o sono, deixa mais feliz. Ou seja, gente, o orgasmo só faz bem, Só faz entendeu? A doutora falou que é a vida, né? É a vida, É a vida, exato. energia vital. E falando nesses trabalhos ali do útero, que são os que eu falei, o exercício, a gente sabe que tem hoje alguns lasers especialistas para trabalhar na região íntima. Eles são para isso, para ajudar a desenvolver, ter mais orgasmo, melhorar o seu desempenho sexual? Eu vou trazer uma cronologia para vocês entenderem. Então é assim, ó. Quando nós mulheres estamos no processo natural de envelhecimento, e esse processo natural ele vai acontecendo aí, né, por volta de 35, 40 anos, nós deixamos de produzir os nossos níveis de estradiol, progesterona e testosterona em níveis adequados. Principalmente o estradiol, ele nutre muito a nossa região íntima. O estradiol, ele deixa a mucosa mais hidratada, mais lubrificada, mais elástica. Depois, até se vocês olharem com o espelhinho, vocês vão perceber, afastando os pequenos lábios, que a mucosa, ela é arroxeada. Quando esses hormônios, eles não estão sendo mais produzidos em níveis adequados, acontece um ressecamento e uma atrofia dessa região íntima, dessa mucosa. E esse ressecamento, ele pode causar coceira, irritação, uma dificuldade maior de penetração. Já é um sintoma de uma Já é um pré-menopausa. sintoma da pré-menopausa. E aí, quando ela vai ter relação, ela já tem uma dificuldade em ter a lubrificação. Porque pra gente entender assim, ó, a mulher precisa ter o desejo, que é a vontade.
Depois do desejo, ela vai ter a excitação. A excitação são as mudanças que acontecem no corpo para preparar para a penetração. Então, a mulher, ela vai ficar com em torno de 300 a 500 ml de sangue chegam à pelve, a vagina vai ficar mais larga, mais comprida, o colo do útero sobe, as glândulas de Bartholin começam a produzir lubrificação para facilitar a penetração. E aí ela vai ter o orgasmo, dependendo do estímulo ali no clitóris. Se ela já tem uma dificuldade em ter o desejo, que o desejo está relacionado com principalmente testosterona. Tanto é que hoje a principal indicação para reposição de testosterona é o desejo hipoativo. Ou seja, não ter desejo, eu já posso prescrever testosterona para essa paciente. Isso não quer dizer que eu tô na menopausa, se eu precisar de testosterona hoje. Não quer dizer que você esteja em menopausa, mas quer dizer que você já esteja no processo natural de perda ou diminuição desses hormônios. A minha médica, ela fala assim, Francis, eu tenho 44 anos, eu já tô nesse negócio aí, tá, doutora? Já sinto calor, Você já sente calor, amiga? Nossa, é infernal. Sério? Lembra aqueles invernão que teve ano passado aqui em Curitiba? Lembro. Frio, eu arrancando o cobertor, eu falava, gente, o que é isso? Até eu me tocar, que eu falava assim, gente, será que isso aqui é um dos sintomas? Aí fui na médica, fiz todos os exames, ela falou, Fran, você não fica, amanhã você tá na menopausa, é igual quando você vai ficar mocinha. Teu corpo vai dando sinais. E eu nunca tinha me tocado disso. Ela me falando uma coisa que é óbvio pra ela, eu falei, realmente, eu não tenho esses sintomas que a doutora me comentou, mas assim, eu já faço reposição hormonal e eu comecei a sentir. Minha pele também mudou a textura, o pé, o quadradinho assim na pele. Você sentiu no cabelo também? O cabelo ainda não. Mas eu acho que a gente não tem acesso a esses sintomas, né? A gente não sabe. E aí, voltando à questão ali do laser, o que acontece? Então, a mucosa vai ficar mais ressecada. E aí, muitas mulheres até chegam e falam assim, nossa, doutora, eu tô com uma candidíase recorrente. Muitas vezes não é candidíase, porque elas associam candidíase com coceira. Quando a gente vai avaliar, a mucosa está extremamente ressecada. Olha, esse ressecamento... Tem umas 3 amigas que reclamaram que estão com candidíase recorrente, talvez E pode ser, não sei. Ressecamento. Então, esse ressecamento, ele causa muita dor e desconforto durante o contato íntimo. E o laser, hoje, a gente já tem inúmeras comprovações, trabalhos, e a gente vê no dia a dia o quanto que realmente ele é essencial, porque ele devolve hidratação, lubrificação, estimula colágeno, elastina, deixa o canal mais fechado, ao mesmo tempo mais elástico, é prevenção e tratamento de incontinência urinária, e quando a gente faz as ponteiras externas, a gente estimula colágeno, elastina, faz um processo de renovação celular, então a gente fala que clareia, porque vem células novas, e ele tem então uma função de funcionalidade, ou seja, ele tem uma ação específica para melhorar a qualidade de vida íntima das mulheres, e também tem a questão sobre o processo de estética, né? Onde muitas mulheres reclamam que já está mais flácida, a gente consegue reverter. Mas hoje não é só o laser, hoje a gente tem tecnologias com LED terapia, tem o laser, ultrassom microfocado, radiofrequência, onda eletroestimulação. É o mesmo que a gente faz no rosto, dá pra só fazer, que são aparelhos específicos para a região íntimas e ponteiras específicas. E não dói? O que mudou muito nesses últimos anos é que antigamente a indústria das tecnologias, elas olhavam muito mais para a parte corporal e facial. E hoje eles têm olhado também para a região íntima, porque as mulheres hoje, elas querem continuar vivendo a sexualidade de forma prazerosa, tendo ali todos os benefícios. Porque quando nós estamos no processo natural de envelhecimento, nós diminuímos a nossa produção hormonal. Então é importante nós colocarmos aqui que existe uma data na vida da mulher. Essa data, ela chama menopausa. Então nós só consideramos que a mulher está em menopausa depois que ela fica exatamente 1 ano sem menstruar. E esse processo, ele acontece com as mulheres brasileiras por volta de mais ou menos 48 anos, um pouco antes, um pouco depois. Só que antes de chegar efetivamente nessa data, sem estar ali 1 ano menstruando, tem um período que começa por volta dos 40 anos, que é o climatério. Então, o climatério são mudanças que acontecem em virtude do declínio hormonal. Para vocês terem ideia, hoje existem mais de 70 sintomas registrados como sendo sintomas do climatério. Então, cada uma de nós aqui pode ter alguns sintomas específicos. E muitas vezes as mulheres chegam até o consultório e falam assim, ai, doutora, eu não precisei usar hormônio porque eu não tive calorão. Só que aí você vai fazer a pergunta, ela teve tudo, ela teve mudança na textura do cabelo, da pele, da energia, da disposição, da libido, dificuldade de chegar ao orgasmo, secura vaginal, insônia, muitas questões que são relacionadas, às vezes nem percebe, dores articulares, dores musculares, dificuldade de emagrecer, retenção de líquido. Eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque eu sinto muito
essa questão da gente não ter conhecimento desses outros sintomas. 70 sintomas. Porque na minha mais de cabeça era só assim, 60. calorão, só se E falta fala de disso. não, e aquela coisa assim, chegou na menopausa, acabou a tua vida aqui, né? Então agora você perdeu a sua função social, então você não tem mais utilidade. Então era muito posto dessa forma, de uma Então, forma mas cheia sabe de que, voltando, tabus. quando eu tive o Beiro, eu lembro que logo nos primeiros dias eu falava assim, meu Deus do céu, eu só chorava. E eu falava assim, eu não tô feliz. Só que por quê? Hormônio. Então, assim, o que eu sinto agora, aos 40, é exatamente a mesma sensação. De não saber se o que eu tô passando e que tá tudo bem, e que vai passar, e que faz parte desse processo. É uma fase que vai me jogar para outra fase. Então eu vejo muito isso hoje. A gente não consegue ter o conhecimento desses outros sintomas. Como você falou da insônia. Eu, enfim, conheci de outras coisas, do meu pai, enfim, de acordar de madrugada. Eu vou lá pro Google o significado de acordar de madrugada. Daí tem conexão com os espíritos. Nunca tem que ir menopausa. Não, ela falou, eu tô com uma dor na articulação horrorosa faz tempo. Agora ela falou, gente, E aí eu parei pra vocês- pensar, falei, será que é isso? Tá explicado a minha aí- dor aqui, que não passa. Vocês perguntam por que tudo isso acontece? Por que tem tantos sintomas? Porque quem coordena tudo isso são os nossos hormônios. E que muitas vezes as pessoas têm medo de falar sobre hormônios, usar hormônios, entender como que os hormônios agem no corpo. Olha só, a nossa função que você tinha comentado ali, como fêmeas, é reprodução. Então, teoricamente, a menopausa, ela finaliza o nosso período reprodutivo. É como se a gente já não tivesse mais função. E antigamente as mulheres morriam aos 55 anos, isso é estatística. Hoje as mulheres morrem em torno de 86 a 90. Ou seja, nós vamos passar mais de 1/3 da nossa vida em menopausa, coisa que não era antigamente. Então nós estamos mudando de acordo com a nova geração, de acordo com o processo cultural, tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos. Por mais que a medicina esteja extremamente evoluída, avançada, nós não conseguimos ainda fazer nada com que essa quantidade ou essa produção de hormônios continue. Por isso que entra a terapia de reposição hormonal, que hoje a gente sabe os benefícios do equilíbrio. Então, por mais que eu fale, olha, o que eu considero muito importante para uma qualidade de vida? Atividade física, alimentação, controle do estresse e sono equilibrado. Por mais que a mulher tenha tudo isso todos os dias, ela vai entrar em menopausa igual todas as outras. O que acontece... Tem como voltar. Tá na Não. tua linha do tempo, é isso, aceita que dá A mesmo. gente sabe o organismo, a gente não, né? Mas o nosso organismo, ele sabe a data que a gente vai entrar em menopausa ou é de acordo com, você vai ter X menstruações na sua vida? Como é que É variável. Quando nós estamos dentro do útero das nossas mães, nós temos em torno de 7 milhões de óvulos, que são células que vão se transformar em óvulos. Quando nós nascemos, esse número cai para 2 milhões. No período da puberdade, cai para em torno de 300 a 500 mil. E mensalmente, um óvulo faz todo o processo completo e acontece ali o processo da ovulação. Só que por mais que a mulher libere um único óvulo por mês ou que ela tome anticoncepcional, por mês, em torno de 1.000 ócitos são absorvidos pelo corpo. E aí depende, se ela nasceu com, vai ter ali 300, se ela vai ter 500, depende muito o hábito e estilo de vida dessa mulher. A Por quê? genética influencia? Total. Vocês sabem qual a data que a mãe de vocês ficou na menopausa? Eu não sei. A minha mãe foi precoce, ela fez cirurgia. Ela tirou, Ela tirou o útero, ovário. ovário e tal. Então a dela foi com 30 anos. A minha mãe entrou na menopausa muito cedo. Nossa, bem Que cedo. isso da genética. Agora, outra coisa que eu fico pensando, assim, é a questão do conhecimento mesmo, de ter acesso a esses equipamentos e laser e, enfim, a reposição hormonal. E pra mim, muito assim, ó, você tá velha, você acabou, né? A gente não fala disso. E vejam, nós somos, enfim, a cabeça aberta, a gente não se comenta disso. E eu tava lendo que as orientais, 20% delas relatam essas coisas que nós aqui são 80%. Alimentação e estilo de ver a vida. Elas veem a vida
a morte vai acontecer. E a gente tem isso da velhice. O oriental, ele vê impregnado. O muito ocidental. bonita a forma como ele olha o passar dos anos. Então, né? e o que eu queria trazer é isso, porque a nossa mente também acaba influenciando nessa dor que vai acontecer, mas a gente, de uma certa forma, maximiza isso, entendeu? Não precisa ser tão dolorido, já é por si só. Eu acho que aceita e trata, só isso, assim. E se você tá sentindo isso, eu, Franciele, né, venho me observando muito. Eu senti que a partir dos 42 anos ali mudou bastante coisa e vem mudando, né? E eu tenho essa preocupação comigo porque, até a gente estava comentando antes aqui, na minha cabeça, minha mãe falava muito que a reposição hormonal, ela podia te dar doenças, ela não era benéfica. A gente chegou até a falar, minha mãe falou, dá câncer. Como assim dá câncer se ela me ajuda, né? O que a gente precisa levar em consideração é que a medicina ela está evoluindo, os trabalhos, as publicações. Então, hoje a gente sabe que a melhor forma de fazer a terapia de reposição hormonal é oferecer, repor para o corpo aqueles hormônios que quimicamente apresentam a mesma composição do que o nosso corpo produzia. Coisas que não aconteciam antigamente. Por exemplo, para vocês terem ideia, antigamente eles extraíam o hormônio da urina da égua prenha, da égua grávida, ou seja, era um hormônio animal, não era o nosso próprio hormônio. E com o avançar dos estudos, das pesquisas, hoje a gente faz a terapia quimicamente, que a gente fala que são isomoleculares, são moléculas idênticas ao que o nosso corpo precisa. E cada mulher precisa uma dose, então tem mulheres que precisam uma dose específica do estradiol, outra de progesterona, outra de testosterona, tem mulheres que não precisam de testosterona, só de estrogênio e progesterona, e aí a gente personaliza o tratamento para cada mulher. Que legal. E aí elas conseguem ter um resultado muito bacana, porque nada que você vá fazer, Fran, que nem você já está fazendo a reposição, o teu corpo vai voltar a produzir como era antes. Pelo contrário, hoje nós temos a possibilidade de oferecer por tempo contínuo. Outra coisa que mudou também, antigamente falava assim, só pode usar durante 10 anos. Hoje, eu ia perguntar o tempo. A gente sabe que as mulheres podem, desde que elas estejam fazendo acompanhamento, usar durante muitos anos. Porque, por exemplo, se tua mãe entrou em menopausa aos 30, se ela usasse por 10, aos 40 anos, teoricamente, ela já não ia mais ter a possibilidade. E hoje não. A gente sabe que quanto mais tempo ela repor, mais benefícios ela terá. Claro que a reposição, a gente também não pode falar, vai ter uma vida 100% diferente. Não, vai de acordo com toda a estrutura que ela vive. Tudo vai mudando, né? A gente tem que parar com esse comparativo. Eu quero ser igual ao que eu era. Não é ser igual, é você ser diferente, se aceitar nessa sua nova fase, né? Eu tô pensando aqui. Deixa eu aproveitar aqui, contar pro pessoal que a gente tem um quadro novo agora aqui no 3x4, que a gente conta com a participação de vocês. Então, nós temos um áudio que eu acho que entra muito no assunto que a gente está conversando, e eu vou trazer aqui para vocês. Então, nos próximos a gente vai avisar vocês sobre os assuntos e vocês mandem pra gente no Instagram. A gente vai modificar a voz, então vocês podem ficar super à vontade para entrar com a participação. Mas a gente vai saber quem é, se a gente quiser, a gente vai contar. Ela tá falando por ela. Então eu vou trazer o áudio aqui de uma paciente, de uma amiga nossa, e para você nos ajudar a solucionar essa questão, tá bom? Doutora Camila, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a menopausa, sobre os efeitos colaterais, porque muitas de nós crescemos com a ideia que a menopausa simplesmente era um calorão, o fim da menstruação e um cansaço maior. E cada vez mais nós temos relatos de mulheres com inúmeros efeitos colaterais dos mais variados possíveis. Muito tem se falado sobre a alteração de humor, especialmente a depressão que a mulher fica nesse período e o tratamento inadequado. Queria que você abordasse um pouquinho nesse ponto, porque muitas dessas mulheres, elas acabam correndo para o psiquiatra, se entupindo de antidepressivo, sem uma avaliação adequada dos níveis hormonais, e isso às vezes acarreta uma série de outros problemas, porque não se trata a causa do problema. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. E tá lá na menopausa e não sabe. Toma Rivotril e às vezes não é Rivotril, entendeu? Na realidade, ela já fez a pergunta e ela mesma já trouxe a resposta. Porque é isso, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Então, essa mulher está ali por causa dos desequilíbrios hormonais, mais ansiosa, depressiva, choro fácil, o que ela vai pensar? Estou em depressão, estou com ansiedade, quem que eu devo procurar? O psiquiatra. E aí ela começa a fazer uso de medicação e muitas vezes essas medicações influenciam o quê?
na libido. Verdade. Na libido, então melhora uma coisa, piora a outra. Por isso que é tão importante hoje trazermos para maior possível, né, quantidade de mulheres aqui, o quanto que realmente é importante ter essa questão do autoconhecimento, tentar identificar o que está acontecendo. Será que isso está normal? Será que não? Qual fase da minha vida estou? Estou com 38, 40 anos. Opa, então eu já preciso olhar diferente, porque nós estamos nesse processo natural de envelhecimento e hoje sim, nós podemos ajudar, tratar, acompanhar essas mulheres totalmente diferente do que era antigamente. Então, por mais que nós estejamos aí numa fase contínua de envelhecimento, nós temos que agradecer a geração que nós estamos vivendo, que a gente vai conseguir reverter isso aí. E a gente reverte com muita tranquilidade, com facilidade. As mulheres sentem diferenças significativas. Claro que eu não posso expor aqui, mas eu tenho pacientes aos 60, 70 anos que estão no auge da vida, que malham todo dia, que se cuidam, que a aparência melhora muito, inclusive sexual, onde é todo um processo de acompanhamento, de ajuste e de fatores diferentes para a melhora, né? Então, é uma terapia hormonal, é um laser, é um hormônio tópico, um ácido hialurônico, um lubrificante, um processo menos diferente. Preconceito para si mesmo também. E aceitar toda essa tecnologia, todas essas novidades que também a medicina está nos proporcionando. E muitas vezes as pessoas até acham que é muito caro, que não vai ter acesso. Não, isso tem mudado muito, principalmente com o avançar das redes sociais. Hoje, inúmeros médicos falam diariamente sobre reposição, dicas de suplementos, de vitaminas, de nutrientes, coisas que elas podem fazer no dia a dia para melhorar. Então, quando a gente começa a ter noção do processo intenso de envelhecimento, e aí a gente começa, eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu preciso cuidar mais da minha vida, o que eu posso fazer hoje que eu consigo ter um resultado bacana nisso? Eu já comentei, mas eu vou comentar de novo. 4 pilares: atividade física, alimentação, sono e controle do estresse. É difícil, mas quando a gente tem vontade, a gente consegue ter o resultado. E eu gosto de falar muito isso, trazer para mim, porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, que correria, agitação, tantas coisas. Quando a gente está determinado a ter um resultado, a gente vai fazer de tudo para esse resultado fazer. Existem resultados que dependem só de nós, a gente não pode culpar os outros pelos nossos próprios resultados. Então assim, eu posso correr na rua todo dia, eu posso caminhar. Não vou por isso, porque aquilo. Então a gente começa a colocar sabotadores, culpados nos nossos resultados. Hein, doutora? Desculpa. Deixa eu só para finalizar esse nosso quadro. Tem mais uma pergunta aqui. E aí eu queria, para finalizar, essa questão da menopausa. E aí a Fra vai entrar em um assunto bem interessante aqui. Que é, como o homem reage ao início da menopausa da parceira? Em geral, no consultório, como que a senhora vê isso? Antigamente, eu não presenciava tanto, mas hoje eu presencio inúmeros casos de divórcio, porque muitas vezes atrapalha o relacionamento. Então, a mulher, primeiro que muitas delas, né? Claro que a gente não pode generalizar, mas elas começam a ter alterações emocionais. Elas não dormem direito, elas começam a ter uma mudança muito intensa no corpo, dificuldade em ganhar massa, dificuldade em perder gordura, elas não querem mais ter relação sexual. Eu escuto diariamente no meu consultório, doutora, eu faço por obrigação. O marido, o parceiro, ele percebe que a mulher está fazendo por obrigação. Então, são tantas questões que a gente precisa levantar em relação a isso, e os homens, eles precisam ter esse conhecimento das mudanças que estão acontecendo com as mulheres. Claro que eles também passam por um processo de declínio hormonal, só que é extremamente mais lento. Porque eu acho que talvez seja esse também o X da questão que pega com relação à menopausa, porque a gente talvez saiba que isso vai acontecer, e daí a gente vê na história os homens largando as mulheres que estão nessa fase e pegando as novinhas, entendeu? Então, assim, a gente se coloca também muito isso. Mas acho que a nossa função aqui também é trazer um pouco de acalento para as pessoas que estão assistindo e falar, calma, a gente vê isso acontecendo, mas a gente pode seguir um caminho diferente. Então, a gente ir atrás de informação, a gente ir atrás de tratamentos, a gente se olhar, se conhecer. E da comunicação com o parceiro, e a gente entender os nossos prazeres. Sincera. Eu vejo por mim, né, como eu trouxe, meu início da minha vida sexual foi muito
muito difícil. Por muito tempo eu vi aquilo como errado, como sujo, como feio, e eu me lembro o quanto foi importante a pessoa que está comigo me ajudar a fortalecer quem eu era, a formar a minha percepção sobre mim. E aos poucos, conforme eu fui me conhecendo, conhecendo vibradores e vendo o quanto eu melhorei e o quanto eu posso proporcionar mais prazer, mas o quanto eu me proporciono muito mais prazer a partir da hora. Né? Daí total, porque a hora que você tá bem com você performa muito melhor. E tem uma questão importante aí, da permissão. Você se permitiu ter prazer. Exatamente. Muitas vezes a gente não se permite ter uma vida melhor, porque a gente coloca tantas outras coisas como prioridade e a gente não coloca a nossa vida como prioridade. Muitas vezes a gente não coloca a nossa sexualidade como prioridade. Isso que você falou, Mara, é muito interessante, porque antigamente a gente tinha isso, trocou por 2 novinhas ou por uma novinha. Porque chegava naquela fase ali dos 45 anos, a mulher ela não conseguia ter relação. Eu atendo mulheres que elas falam, doutora, eu sangro na hora da relação. Por quê? Porque ela tem um processo severo de ressecamento. E claro que a gente não tá aqui para assustar, a gente tá aqui para alertar, para mostrar que sim, existe tratamento, existe reposição, existe uma vida extremamente melhor e existe até estar melhor, porque eu gosto muito de falar que existe o processo de descoberta sexual, que foi isso que você viveu, né? De você descobrir a sua sexualidade. E existe a fase da redescoberta, onde nós passamos ali por uma fase de cuidar da carreira, dos filhos, deixamos de lado o nosso relacionamento, a nossa sexualidade. Nessa fase agora que os filhos estão mais criados, o que a gente faz? Se redescobre. O que eu posso fazer agora de diferente que eu não fiz antes? Será que é um novo relacionamento? Será que é um vibrador? Será que é um brinquedo? Será que é uma saída diferente, um estímulo diferente ali com o parceiro? E a gente não precisa, né, trocar de parceiro ou mudar, ou nossa, será que meu parceiro vai achar estranho isso agora? Não, pode falar, olha, vamos tentar alguma coisa diferente. E todas as minhas pacientes falam, doutora, meu marido tá super feliz. Por quê? Porque eles amam, né? Só que essa questão da sexualidade, para eles é importante, coisa que para as mulheres não. Então, quando a gente consegue ajudar a mulher a repor hormônios, que elas entendam o que está acontecendo, isso vai refletir com certeza no relacionamento. Essa questão da redescoberta para mim foi muito ligada à maternidade. Para mim, depois dos filhos, assim, eu acho que foi depois que eu fui mãe que eu soltei a minha sexualidade. Eu falei, não, tá tudo bem. Foi muito instintivo, não foi algo que eu pensei e fui, mas foi ali naquele momento que eu acho que eu fui me descobrindo e fui aceitando um monte de coisa. E veja como nós mulheres somos parecidas, muitas iguais, mas ao mesmo tempo muitas diferentes, porque muitas mulheres colocam assim, eu sou mãe, elas colocam a maternidade em primeiro lugar e elas não se permitem viver a sexualidade ou até mesmo o relacionamento. Né? O contrário. E doutora, a gente falou aqui de mulheres que são mães, falamos de casadas, e as mulheres que são solteiras, não têm um parceiro, um relacionamento estável, posso usar talvez esse termo, elas também têm essas mesmas necessidades? Porque aqui a gente falou muito do nosso meio, né, das casadas, com mãe. É igual? Como é que é? O que eu percebo, principalmente em relação ao meu consultório? Hoje, os relacionamentos são mais difíceis do que antigamente, no sentido de você encontrar uma pessoa. Por quê? Eu acho que as mulheres estão escolhendo muito, os homens estão escolhendo muito, a gente tem muitas oportunidades e através principalmente das redes sociais, dos aplicativos, você fala, não, vou me conversar com esse aqui, mas já vou deixar um ali. Então a gente começa pra sentar no final da festa. A escolher demais. E eu vejo as mulheres escolhendo demais, porque não existe a pessoa perfeita. Nós não somos perfeitas, nós não vamos encontrar a pessoa perfeita. Então muitas vezes a gente não está disposta, né, a levar aquele relacionamento à frente, porque vocês, não sei se vocês já são casadas há bastante tempo, então a gente precisa ali ter uma convivência com essa pessoa no dia a dia. É diferente do que você sair, ter um relacionamento casual ou uma relação ali. Mas o que as pessoas falam é que por mais que hoje pareça estar tudo mais aberto, as pessoas estão mantendo menos relações íntimas do que antes. Por causa das redes sociais, por causa da comunicação ali. Nunca se fez tão pouco sexo igual quanto agora. Essa nova geração. E isso eu li uma pesquisa aqui. Mas sabe que eu acho que isso é de forma consciente? Esse dia eu tava conversando com uma amiga que a sobrinha dela, ela tem isso, não vou fazer sexo, entendeu? Então eu acho que essa garotada que vem aí, eles vêm também num outro pensamento, assim. Não quero. Sim. Mas não quero mas se nunca conhecer. se fez tão pouco, né? Olha que difícil, E né? também tem a questão de conhecer o oposto, né? Sim. Ou conhecer ali, ou tipo de ter outras experiências sexuais em relação a isso.
E eu percebo que a geração é muito diferente, né? E a gente não pode generalizar. Então, uma coisa que talvez funcione no nosso núcleo, talvez não funcione num núcleo diferente, entendeu? Como que é? Hein, doutora, mas eu fico pensando assim, né? Que nós, casadas, temos muito na nossa cabeça a percepção que, ai, que preguiça hoje, sabe? Tipo assim, ai, tanta coisa, ai, não vou, hoje não tô afim, Não sabe? estou aqui. Não tô aqui, tipo, me esquece. Estou invisível. Tô invisível. Vou fazer as crianças dormirem e vou dormir com eles, né? Aquela coisa. E as mulheres que são solteiras, elas passam por isso também, porque a gente acha que é muito relacionado ao casamento longo, né? A monogamia. A monogamia. Como que é? Quem são? Onde vivem? Para contextualizar isso aí, eu vou trazer aqui, ó, existe o desejo responsivo e o desejo espontâneo. O desejo espontâneo é aquele desejo que geralmente acomete as mulheres mais jovens, que estão no auge da vida hormonal, que estão descobrindo o corpo agora e que elas estão no início de um relacionamento. Então, é aquele relacionamento onde, por exemplo, hoje é sábado. Você vai encontrar o seu parceiro, o seu namorado, ou a pessoa que você está conhecendo. Você tem a E aí você já acorda pensando, o que eu vou vestir, que lingerie, que perfume eu vou passar. Você fica com aquilo ali, ó, estimulando o teu cérebro o tempo todo. E, então, geralmente é diferente, né? Você tem essa contextualização, tem o quê? Muito beijo na boca, muito toque, carinho, preliminares e tal. O desejo responsivo é o desejo que geralmente acomete as mulheres com mais idade, que estão em relacionamentos mais longos e que já estão nesse processo natural da perda de hormônio, que é o desejo que a gente precisa estimular o nosso corpo, que entra naquilo que eu falei, o que você vê, o que você escuta, o que você sente e o que você se permite a ter prazer. Por exemplo, então, você acordou cedo, cuidou dos filhos, casa, trabalho e tal, chega 9 horas da noite, em nenhum momento do dia você pensou em ter relação sexual. Você não preparou o teu cérebro, você não percebeu o teu corpo. E aí quando você deita 9 horas da noite, você fala, cara, eu nem quero. Então primeiro que você já não pensou ao longo do dia, você não pensou, desejou, estimulou, e ali 9 horas da noite você não se permite. Por quê? Eu prefiro dormir do que beijar na boca, tocar, estimular quais são as áreas do teu corpo que podem te proporcionar prazer. E tem essa questão de, se eu não fizer hoje, eu faço amanhã. E nisso passam meses, e eu trago dados reais, onde em alguns relacionamentos as pessoas podem ficar 1 semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 6 anos sem ter relação. Então existem vários relacionamentos casados, onde por opção de um dos dois, mas aí eles entram no consenso de não ter o divórcio, de não ter mais relação, entre ou por eles, opção. mas e com outras pessoas. Então existem casais que eles gostam de estar juntos, de conviver, de sair pra jantar, de viajar, mas eles não mantêm o contato sexual. Existe a possibilidade desse casal voltar a ter relações? Sei lá. Acho que pode ir, assim, um novo relacionamento. O que a gente precisa... Uma recaída. O desejo, a libido, eles são totalmente multifatoriais, né? Então, dependem de vários fatores. Por exemplo, se a falta de desejo da mulher era desequilíbrio hormonal, se ela repôs o hormônio, teoricamente vai melhorar. Se ela tá tomando um antidepressivo, a causa pode ter sido. Então, conversar com o psiquiatra, fazer uma troca de medicação, pode voltar. O relacionamento não tá mais bacana, eles não estão entrando no acordo, pode fazer uma terapia de casais e o desejo voltar. Então, isso que eu gosto de falar da permissão, né? De se permitir voltar a ser aquilo. E a primeira coisa, você quer realmente? Você tem interesse? Porque... Tem que ser genuíno. E eu tenho um papo muito aberto com as minhas pacientes. E elas falam, algumas, doutor, eu não tenho desejo pelo meu marido, mas eu tenho por outras pessoas. Eu me interesso, né? E uma amiga nossa falou assim, não tem nenhum errado, não tem nada de errado com o seu libido. O problema do seu libido chama marido. Casamento de 20 anos, esse é o nome do problema. Gente, o papo tá bom, mas tá na nossa hora. O diretor já me piscou ali. Então tá, vamos lá, né? Doutora, a gente tinha uma lista aqui, mas a gente fica pra próxima, tá? A conversa tá muito boa, mas agora a gente vamos entrar no nosso quadro. O mais amado de todos aqui, que é Eu Pareço Normal, mas... E eu preciso contar que eu não vou poder começar, porque eu esqueci o meu. Vou pegar minha cola, então vocês podem começar. Posso? Você quer falar? Vou falar. Eu pareço normal, mas eu sempre escolho as minhas vagas nos lugares. Então eu vou em 2 mercados, eu tenho as minhas vagas nesses mercados. No shopping é a mesma coisa. E quando eu vou pro clube também. Aí eu tô com o Thiago, dele fica, ali tem uma vaga. Não, eu vou subir. Aí eu subo, até achar a minha vaga. Então essa é a minha...
O meu quê? Eu pareço normal, mas eu planilho tudo, mas eu gosto de escrever pra fixar as coisas e não esquecer. Então eu sou meio bipolar. Doutora Eu Camila. pareço normal, mas eu gosto de acordar 4h40 da manhã todos os dias. Inclusive sábados e domingos. Você gosta? Gosto. Na realidade, o meu corpo já está preparado. Biologicamente, e para ser mais exata, 4h44 ou 4h47. São os horários que eu pego o Veja celular. no Google o significado. Não é Significado não é menopausa, tá? Número explicando. A Mara vai achar um significado pra você. 4h44 ou 4h47. Eu vou te mandar depois o significado. E assim, eu pareço normal, mas toda vez que eu desligo o chuveiro, eu tenho vontade de fazer xixi. E aí eu preciso ligar o chuveiro de volta. E às vezes assim, eu acabei de... Todo mundo faz xixi na hora que entra no banheiro, né? Não, amiga, nem todo mundo. Deixa ela. Tá bom. 99% da população humana, quando liga o chuveiro, sente vontade de fazer xixi. Então, ou faz xixi antes de entrar no banheiro, ou faz xixi dentro do banheiro. Isso é o normal da população, menos a Mara. Então... É porque eu já fiz xixi antes, muito tempo antes. E o índice dos 99 dela é da cabeça dela. Obrigada, Fran. Obrigada. Datafolha. Datafolha da Thaís. Datafolha da Thaís. E eu desligo o chuveiro, aí me dá vontade de fazer xixi. E aí eu fico naquela coisa assim, eu falo, não, vou fazer xixi, aí eu fico ali com vontade de fazer. Daí, faz força. E o xixi não vem. E às vezes assim, meu banho atrasa 10 minutos, porque eu fico ali tentando fazer xixi. É o teu hormônio que tá caindo e você já tá na menopausa. Fala com a doutora Camila, que é o sintoma. Tem solução, doutora? Olha, eu acho que isso aí tem a ver alguma coisa mais com o psicológico. Menos mal, psicológico é mais fácil. É isso, esse é o meu pareço normal. E vamos pras dicas. A doutora só que vai dar. É só a doutora? Tá bom. A gente pede sempre uma indicação ou de um podcast, de um livro, ou de um filme, uma série. Então você pode escolher. Eu queria trazer uma situação aqui, que esse ano eu tenho colocado muito isso na minha rotina, na minha vida, porque eu passei por uma questão de saúde nos últimos anos e a minha mente ficou fraca em virtude do meu corpo estar fraco. Quando eu comecei a entender que eu precisava deixar o meu corpo forte de novo, a minha mente melhorou muito. Então o que eu trago hoje é que mente forte, corpo forte, mente forte. E é isso, muitas vezes o nosso corpo está refletindo a nossa saúde mental está refletindo ali no nosso corpo. E tem um livro que é Arte da Guerra, do Sun Tzu, que ele traz muito isso, né? Essa questão ali de você ter uma mente forte, vai refletir no teu corpo, e quando você tá equilibrado, você reflete isso nas outras áreas da tua vida, você consegue ter um direcionamento, um equilíbrio totalmente diferente, e você consegue, inclusive, fazer com que as pessoas que estejam ao teu redor percebam essa diferença e que acompanhem junto. Então é isso, não deixem de cuidar do corpo de forma integral, que é isso muito que a gente faz hoje, que eu faço muito hoje no meu consultório ginecológico, olhar para a mulher de forma integral, saber que a mulher, muitas vezes a gente tem esse preconceito de que ginecologista é só colher preventivo. Não, o ginecologista, ele cuida da saúde da mulher. Quando a gente entende que a mulher é muito mais do que só fazer um exame de rotina, a gente consegue devolver a vida, a qualidade de vida, e o mais importante, que foi o nosso assunto de hoje, a qualidade de envelhecimento. E teoricamente aqui nós temos mais 40 anos de vida, então que a gente saiba aproveitar a nossa vida aí com qualidade. Isso aí. Antes da gente entrar nas rapidinhas, doutora, eu te fiz a pergunta lá no começo. Quais são os pontos? Conta pra gente, dá umas dicas aí. Mas então eu vou trazer uma outra questão aqui, que hoje vocês possam estimular e descobrir. Não, mas os que eu já descobri, eu quero descobrir novos, entendeu? Os da Thaís, não os da Fran. Mas você tem que estimular talvez a nuca, talvez a parte interna da coxa, posterior ali do joelho, a virilha. Então, cada um tem... Por isso que tem muita gente que gosta de massagem nos pés, de vários estímulos. Na nuca, no couro põe cabeludo. champanhe hoje na geladeira, tá? Tô dia de sorte. Vamos para as nossas rapidinhas? Vamos. Você começa, Fran? Começa. Falar em rapidinha, às vezes uma rapidinha também é importante. Porque a gente fica muito nessa, de preliminares, meia hora de estímulo. Não, às vezes uma rapidinha... Uma mesmo, é verdade. Mas às vezes uma Rapidinha tem seu valor. A rapidinha tem seu valor. Vamos às rapidinhas, que não é aquela rapidinha. Doutora, fala que você tá com dor de cabeça ou diz que não quer? Eu acho que se permita ter prazer.
Que aí melhora a dor de cabeça. Boa. Pula de ponta ou desce pela escadinha? Desce pela escadinha. Voltar para o passado ou ir para o futuro? Viver o presente. Fui esperta. Sintoma mais comum relatado na TPM: mau humor ou vontade de comer doce? Mau humor. Mau humor. Na menopausa, qual é o sintoma? Falta de libido ou os calorões lá? O que mais relata? Falta de libido. Falta de libido. DIU, de cobre, de prata ou com hormônio? De cobre. De cobre. Proteína ou carbo? Proteína. Na guerra, clitóris e cérebro, quem ganha? Cérebro. Porque se o cérebro não estiver bem, o clitóris não vai responder. Porque se a mulher não tá bem, é rapidinho, né? Eu tô Não, escrota. pode explicar, é ótimo. Porque por mais às vezes que se você não tá bem, o cérebro, né, e tudo mais, você não se permite, você não deixa tocar. E aí que a gente entra nessa questão da permissão. Então, não adianta às vezes a pessoa querer estimular embaixo se em cima não tá estimulado. Que é aquela questão do beijo, né? É igual ferro elétrico. Liga em cima pra esquentar embaixo. Boa. Nunca tinha visto essa. E pra terminar, pro libido, o que é melhor? Alimento afrodisíaco ou brinquedinhos? Brinquedo. Isso, gente, recebemos a doutora Camila aqui para abrir a nossa segunda temporada. Não poderia ter sido em melhor companhia do que essa. Doutora, muito obrigada. Foi muito bom receber você. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já curte aqui o nosso vídeo, salva, faz tudo aí que você tem que fazer, porque tiver a pergunta sua também. interação é muito importante pra gente, tá bom? Beijo e até a próxima!